Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo no vídeo de hoje, que a gente vai fazer algo muito especial, muito bacana. Acredito que seja um tema muito legal de falar assim, até porque é algo que todo mundo conhece, mas nem todo mundo tem o verdadeiro entendimento, né? Hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. Falando sobre a Bíblia, a gente consegue conversar sobre o Antigo e o Novo Testamento, o que todo mundo sabe que tem na Bíblia, só não sabe o que diferencia, o que é um e o que é outro, né? O Antigo Testamento, ele fala sobre a criação, fala sobre os profetas, os reis, né, que passaram antigamente, e também ele já tem um spoilerzinho sobre a vinda do Messias. Se você vê, tudo se liga, né? O Antigo Testamento, ele começa lá em Gênesis, tá bom? E vai até Malaquias, tá? São 39 livros do Velho Testamento. E logo tem o Novo, que são 27 livros, tá? Começando lá em Mateus, o primeiro evangelho, e termina em Apocalipse, amém? O Novo Testamento, ele cita não somente, mas centraliza a vida de Jesus, né? Tanto a vinda, a passagem dele, a morte e a ressurreição. A Bíblia, de uma forma resumida, ela tem 66 livros, tá? Foi escrita por aproximadamente uns 40 escritores, né? Entre eles pescadores, reis, cobradores de impostos, doutores, pescadores. Então, assim, foram pessoas completamente diferentes e que tinham a mesma unção, né? Pois a Bíblia foi escrita por homens, sim, né? Mas foram inspirados pelo Espírito Santo, cada um desses homens, amém? Ela foi escrita por mais ou menos uns 17 séculos, né? Aí a diferença entre o começo e o fim. O que é muito importante, por quê? Porque se em todo esse tempo falavam do mesmo Deus, não é algo que seja, né, inválido, que seja algo que possa cair por terra. Não é simplesmente uma teoria que possa ser desvendada e depois acabada, né? Porque é algo que foi falado por milhares de pessoas, todos viram, todos vivem isso. E hoje nós somos a prova disso, pois estamos aqui ainda hoje falando dela. Também algo bem bacana é falar sobre as linguagens que a Bíblia tem e que a gente não sabe, né? Por exemplo, quando você vai em algum lugar, algum culto, né? E aí o pastor fala, abre lá, e você abre, e aí ele tá falando algo totalmente diferente do que você tá lendo. Você tá ali no mesmo lugar, mas tá diferente. O que é isso? São as variações de linguagem que a Bíblia tem, o que é muito bacana, porque ele abre um leque de opções para você aprender ainda mais, né? Hoje a gente tem várias versões, NTLH, NVI, NVT, A21, que ajuda muito nisso, porque hoje a gente tem uma dificuldade, talvez, ali no linguajar de aprender algo, pois eram palavras completamente diferentes, né? E que isso ajuda muito na hora de entender o que a gente está lendo e também ter o entendimento da palavra de Deus, o que Deus está querendo falar pra gente. Aqui a gente tem algumas opções de linguagem para você ver como diferencia. É o mesmo versículo, mas são de linguagens diferentes, entende? Isso é muito bacana porque nos dá maior oportunidade de aprender. É importante ressaltar que a Bíblia pode sim mudar alguns métodos, mudar a linguagem, mas que isso não muda o evangelho, tá bom? Não muda a palavra da verdade, não muda. Então, assim, pode sim perder o impacto, pode sim acabar, né, mudando algumas coisas que você acha que, né, às vezes nem concorde, mas que isso não faz dela uma mentira, tá bom? Não faz ela errada ou não, tá bom? A linguagem, ela sim ajuda, modifica algumas coisas, mas não a verdade, tá bem? A gente pode falar também como ler a Bíblia, né? O que é muito legal, porque hoje em dia as pessoas olham e, vou abrir a Bíblia, e abre ali onde dá, e às vezes você lê alguma coisa que você nem entende, você fica, meu Deus, o que Deus quis falar comigo, né? Através disso. Então, assim, é legal você ler, mas ter ali um caminho, né? Começar por um devido lugar. Outro fator bem importante que a gente precisa levar em consideração em relação à Bíblia é o período que ela foi escrita, né? Antigamente, como que eram as culturas, como que era a visão geográfica, como que era a visão histórica, né? Como que eram as leis, como que as pessoas reagiam a cada coisa. Então, assim, quando você vai ler a Bíblia, você certamente vai encontrar coisas que talvez não batam com os dias de hoje, apesar da Bíblia ser muito atual, mas que antigamente as leis eram diferentes, as mulheres eram vistas diferentes, negros eram vistos diferentes, homens eram vistos diferentes, né? Então, assim, muita coisa muda. E assim, então quando for ler a Bíblia,
Bíblia, é bom e muito interessante você ter alguém que vai estar ali te ajudando, vai estar te dando um auxílio, vai estar te ajudando na questão também ali, um dicionário, né? Às vezes uma pessoa vai te ajudar com isso, nas palavras que você não entende. Então é muito interessante, sim, você levar em consideração tudo isso e também ter alguém que fique ali te auxiliando no momento em que você fala, tá, mas por que ele fez isso? Por que ela não podia? Por que ele fez? Um lugar bem bacana de você começar a ler a Bíblia é entre os evangelhos, tá bom? Você começa ali, pega Mateus e vai seguindo, vai ser algo que você vai ter muito para aprender. E vai ser muito legal, porque você vai pegar desde ali de Jesus, quem foi os antigos, os antepassados, a família de Jesus. Então é muito bacana, é muito interessante você pegar dessa parte, onde talvez seja o principal, né? O motivo centro da Bíblia. Outra forma de você começar a ler a Bíblia também é ali direto em Gênesis, tá? É legal essa opção que tem de ler a partir de Gênesis, porque você sabe, já conhece as histórias, quem foi Davi, quem foi Moisés, quem foi Abraão, mas às vezes você não consegue ligar isso, né? Uma coisa a outra. Quem veio antes? Quem veio depois? Porque a gente às vezes tem uma visão sobre algumas pessoas da Bíblia e que a gente não sabe de onde vieram, por quê, quem foi, quando foi, por que foi. Então isso é bem bacana de você estar começando a ler. Ou ali entre os evangelhos, ou de Gênesis pra frente. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, dessas curiosidades que a gente tem sobre a Bíblia, deixe seu like, pode estar enviando esse vídeo também para outras pessoas para saberem mais o porquê disso, porquê daquilo. Se você tiver alguma dúvida também, quiser estar perguntando, tem as nossas redes sociais, aqui também se quiser deixar um comentário, vai ser super bacana, ok? Muito obrigada, que Deus abençoe você, que você esteja buscando mais da palavra e se aproximando ainda mais de Deus em nome de Jesus. Amém? Até mais.